Cada homem um guerreiro. Livro 2. Casamento e criação de filhos. Lição 1. Preenchendo as lacunas. Era sábado à tarde quando meu telefone tocou. Lucas estava do outro lado da linha, perguntando se eu poderia falar com sua esposa Ana. Eu acabara de conhecer Lucas e Ana em uma reunião de oração semanal. Ambos já tinham mais de 50 anos e seus filhos estavam crescidos. Eu havia me apresentado e perguntado se poderia fazer parte da equipe de intercessão por seu ministério. Eles queriam saber mais sobre o ministério, então passamos alguns minutos conversando. Isso acontecera apenas 2 semanas antes. Quando disse a Lucas que teria prazer em falar com Ana, não sabia que ela estava chorando. Entre soluços e em profunda dor, ela gritou ao telefone: "Eu quero o divórcio." Fiquei chocado. Timidamente perguntei o que havia acontecido. Ela se acalmou um pouco e disse que estava cansada de estar casada com aquele homem. O casamento não era o que ela esperava e ela encerrou a conversa, elevando a voz: "E ele não muda." Lucas retornou ao telefone e marcamos um horário para conversar depois do trabalho. Nos encontramos numa lanchonete ali perto e comecei a fazer perguntas. Lucas e Ana conheceram-se na faculdade e se casaram. Embora Lucas possuísse um título de PhD em biologia molecular e um excelente currículo, eles passaram por algumas lutas financeiras. Durante os primeiros 10 anos de casamento, Lucas havia sido dispensado por 2 empresas farmacêuticas de prestígio, onde recebia um bom salário. Uma das empresas foi comprada e a outra teve que cortar gastos. Depois de cada demissão, Lucas ficou sem emprego por mais de 1 ano. Nas 2 ocasiões, Ana, que viera de uma família rica, voltou a trabalhar para pagar as contas. Ela sentia raiva de Lucas por ele não conseguir manter o emprego e, como jovem mãe, detestava ter que ficar longe dos filhos para ir trabalhar. Na época do primeiro desemprego, o casal começou a frequentar a igreja e ambos convidaram Jesus para entrar em sua vida. Eles haviam passado os últimos 20 anos ativamente envolvidos na igreja e davam a impressão de viver o sonho americano. Tinha uma bela casa e, no emprego atual, Lucas ganhava mais de $100 mil por ano. Mesmo assim, seu casamento estava a ponto de explodir. Na lanchonete, perguntei a Lucas o que estava acontecendo com seu casamento. E ele respondeu com uma lista de como Ana sempre tivera expectativas irreais e que ela exigia mais do que era justo e que nada que ele fizesse era suficientemente bom. Ele contou algumas histórias que definitivamente faziam a situação atual do seu casamento parecer culpa dela. Depois de uns 15 minutos, comecei a tomar outro rumo com as perguntas. Lucas, o que você está fazendo para cumprir a responsabilidade que Deus lhe deu em relação a Ana? Não sei, disse ele. O que quer dizer com isso? Então abri minha Bíblia em Efésios 5:25 e lemos essas palavras: "Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela." Deixei que ele desse uma olhada no texto e perguntei: "Lucas, como você está entregando sua vida por Ana?" Uma expressão de estranheza tomou conta do seu rosto. "Não sei, nunca vi isso antes." Abri a Bíblia em 1 Pedro 3:7 e lemos juntos: "Vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações." Perguntei novamente: "Lucas, o que você está fazendo para honrar a sua esposa? Você entende o que se passa dentro dela nesse momento?" Um pouco surpreso, ele respondeu da mesma forma: "Não sei, nunca vi isso antes." Esse encontro apontou um novo caminho para Lucas e Ana. Eu sabia que não poderíamos consertar o casamento deles antes que eles acertassem suas prioridades.
Nós três começamos a nos reunir na semana seguinte para aprender como fazer uma hora devocional, e eles começaram a memorizar os versículos juntos. Depois de alguns meses, Ana começou a passar 2 horas por dia a sós com o Senhor. Lucas e eu nos encontrávamos toda semana para conversar sobre as 2 passagens de cima, sua responsabilidade como cabeça da família e sua caminhada pessoal com o Senhor. Eu sabia por experiência própria que Lucas era a chave para trazer aquele casamento de volta aos trilhos. Lucas começou a mudar, fazendo coisas especiais para Ana. Ele orava por sua esposa diariamente, algo que nunca fizera antes. Lucas começou a entender algumas coisas. Ele havia crescido em uma fazenda, e quando seu pai chegava em casa do campo, as refeições sempre estavam prontas. Assim, Lucas adquiriu o hábito de chegar em casa do trabalho e exigir que a comida estivesse pronta. Muitas vezes ele abria a porta e a primeira coisa que dizia era: "Onde está a minha comida?" ou "Rápido, estou com fome, faça um sanduíche para mim." E se lembrava de seu pai dizendo exatamente a mesma coisa. Como 2 carrapatos sem cachorro, esse padrão comportamental de insistir que o parceiro atendesse às suas necessidades estava sugando a vida dos dois. Nunca ocorreu a Lucas que esse hábito pudesse desonrar sua esposa ou que ela se sentisse inferiorizada, achando que ele não a amava ou não a tratava bem. Lucas começou a entender que os padrões relacionais que ele recebera de seus pais estavam matando seu casamento. Exatamente como seu pai, com frequência, Lucas tratava a Ana de maneira que ela não se sentisse amada. Ana começou a levar suas próprias lutas ao Senhor em oração. Depois de algum tempo e um pouco de ajuda externa, ela pôde reconhecer a amargura do seu coração, resultante dos sonhos despedaçados e de suas expectativas irreais em relação ao casamento. Mais tarde admitiu como se sentiu aliviada ao revelar essa dor para o marido. À medida que Lucas e Ana desenvolviam seu amor pelo Senhor, crescia a capacidade de amar mutuamente, e aos poucos o casamento começou a ser curado. À medida que seu tempo a sós com o Senhor se aprofundava, ambos descobriram um novo zelo espiritual para falar de Jesus. Ana levou 2 vizinhas a Cristo e Lucas começou a discipular um novo convertido na igreja. Eles continuaram a frequentar a reunião semanal de oração, mas agora oraram com uma nova visão de seu casamento e dos filhos e pediram oportunidades para falar de Jesus. Os 2 ainda tiveram de enfrentar lutas ocasionais no casamento, porque velhos hábitos são difíceis de vencer. Mas ao colocar o foco no Senhor e a fazer dele sua prioridade número 1, o relacionamento mudou drasticamente. Lucas e Ana reconheceram que o Senhor pode atender às nossas necessidades pessoais e que exigir do outro o que faça nos sentirmos queridos, amados ou especiais é uma estratégia que nunca funciona. Como 2 carrapatos sem cachorro, esse é o padrão de comportamento de exigir que o parceiro supre suas necessidades estava sugando a vida dos 2. Por outro lado, quando ambos foram à presença de Deus, o poder, a força e o amor do Senhor lhes capacitou a atender às necessidades do outro segundo a vontade de Deus. Com o tempo, Lucas e Ana descobriram que o plano de Deus era um caminho muito melhor. Crescia em uma fazenda e lembro que o nosso cachorro vivia pegando carrapatos no mato. Se não fizéssemos nada, aqueles parasitas sugariam literalmente a vida do cão. Por isso, sempre retirávamos os carrapatos. Com o passar dos anos, percebi que alguns casamentos são assim. Questão: em sua opinião, quais são as possíveis razões para o fim do casamento de Lucas e Ana? Escreva pelo menos 3 observações sobre o relacionamento dos 2. Prepare-se para discutir o assunto. Tópico: o impacto da cultura e da mídia sobre o casamento. O modelo bíblico de um homem que lidera seu casamento e sua família e uma esposa que segue sua liderança foi quebrado.
Nossa cultura e a mídia têm enorme responsabilidade na destruição dos papéis bíblicos para o homem e a mulher. Na TV, a maioria dos programas apresenta os homens como idiotas, incompetentes demais para serem líderes, ou como criaturas guiadas exclusivamente pelos hormônios, cujo único objetivo é faturar uma noitada amorosa sem consequências. Obviamente, nenhuma mulher em sã consciência confiaria num homem assim, nem desejaria seguir sua liderança. As mulheres, por sua vez, muitas vezes são retratadas como seres unidimensionais. Elas são troféus sexuais, são representadas ou como imbecis ou fáceis, ou no extremo, como pessoas extremamente inteligentes, porém más e controladoras. Em nossa cultura, algumas mulheres se tornam cada vez mais agressivas e competem com os homens como se tivessem de marcar pontos num placar, ou como em uma ferida norteasse suas motivações. Elas precisam estar no controle para não permitir que um homem as magoe novamente. Muitos homens têm se tornado mais e mais passivos sem saber como liderar, porque não conhecem nenhum bom modelo de liderança masculina. Outros sentem-se acuados por suas esposas e consideram mais fácil seguir o padrão do que confrontá-lo. Em muitos casamentos, um dos cônjuges ou ambos vêm de um lar com pais divorciados ou sem a presença de um dos pais. Em alguns casos, a ideia como um casamento envolve lembranças dolorosas ou simplesmente não existe nenhum bom exemplo. Deus nos deu um padrão para o casamento, bom e funcional. Cada geração de cristãos precisa descobrir qual é esse padrão. De qualquer forma, o modelo bíblico foi destruído, posto de cabeça para baixo, ou é visto como antiquado ou irreal, algo que não funciona hoje. Quem é o culpado? Podemos jogar a culpa em muitas coisas. Todos crescemos em uma cultura manchada pelo pecado. Todos fomos profundamente feridos e as mentiras que ouvimos e nas quais acreditamos em relação ao amor, sexo e o que pode nos trazer felicidade têm nos causado grande mal. Infelizmente, trazemos essa bagagem para dentro do nosso casamento. Tópico: desejos ocultos. A maioria dos homens e mulheres quer se apaixonar de verdade e ter relacionamento estável de longo prazo. No entanto, lá no íntimo, temos também um desejo oculto. Queremos que a outra pessoa atenda nossas necessidades e tire a nossa dor. Queremos sentir-nos incondicionalmente amados, aceitos e cuidados. Quando passa a empolgação inicial do casamento, esse objetivo secreto vem à tona. Quando cada um dos cônjuges tenta atender suas necessidades sugando a vida do outro, o casamento torna-se uma batalha sem fim, como de dois carrapatos sem cachorro. Já que é impossível que esse padrão relacional funcione, os casais começam a lançar exigências um ao outro. Atenda às minhas necessidades. E é aí que os problemas sérios muitas vezes começam. Temos poucos modelos de casamento santos e felizes. Em geral, o mecanismo padrão de namoro e construção de um bom casamento inexiste. Todos estamos profundamente marcados e o mundo nos programou a ter expectativas que só podemos nos conduzir ao desastre. Há alguma esperança? Sim, há esperança. Deus nos deu o mapa para um bom casamento que funciona e todas as gerações de cristãos precisam descobri-lo. Questões: como a mídia mudou a visão do amor, namoro e casamento? Cite pelo menos 2 aspectos. Que efeitos o relacionamento dos seus pais teve sobre você? Escreva 1 ou 2 exemplos. Quais desejos ocultos você trouxe para o seu casamento? Dica: em geral, a maior decepção conjugal revela nosso desejo oculto. Em sua opinião, que desejo oculto sua esposa trouxe para o casamento? Tópico: o marido é a chave.
Embora a esposa tenha um papel significativo no relacionamento conjugal, creio que o marido tem a maior responsabilidade. Como homens, somos cabeça, somos aqueles a quem Deus entregou a função de liderança. E quando não amamos ou lideramos como Deus planejou, somos os maiores responsáveis pelo fracasso. Mas sejamos honestos, homens, nós somos egoístas. Já tive dezenas de conversas com outros homens, como a que tive com o Lucas, que reclamava da esposa. Nunca ouvi um homem dizer que estava muito feliz por renunciar à sua vida pela esposa. Observei isso em muitos casamentos com problemas. Quando a esposa tem lutas ou feridas profundas, mas o homem anda com Deus e persevera em amar a esposa ferida, as chances desse casamento sobreviver aumentaram de modo extraordinário. Quando, porém, é o homem que passa por problemas, mesmo que a esposa ore e leve as lutas a Deus, a chance de sobrevivência deles como casal é muito menor. O homem é a chave, portanto, homens, vamos descobrir as responsabilidades que Deus nos deu e lutar por nossos casamentos. Questões. O homem tem uma responsabilidade maior no casamento. Você concorda ou discorda com essa afirmação? Explique. Que exemplos de egoísmo você observa em si mesmo e nos outros homens em relação ao casamento? Anote pelo menos 2 exemplos e prepare-se para compartilhar. Tópico. Não ver as diferenças dela como um dom de Deus. Com o passar dos anos, notei que os homens cometem 2 grandes erros no casamento. 1. Não reconhecer as diferenças da esposa como um dom de Deus. E 2. Adotar uma visão errônea de liderança. Discutiremos esse segundo assunto na próxima lição. O primeiro versículo da Bíblia a respeito do casamento nos dá uma ideia do primeiro erro. O Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. Questão: por que não é bom que o homem esteja só? Anote suas ideias. Quando o homem casado entende a verdade de Gênesis 2:18, ou seja, que ele é incompleto e que Deus criou a sua esposa especificamente para preencher as lacunas de sua personalidade, seu caráter e seus pensamentos, ele terá dado um imenso passo para a maturidade. Deus olhou para a terra e viu que Adão, o homem, estava incompleto. Era o homem que precisava de algo, não a mulher. Isso é verdade. Quando a mulher permanece solteira, ela ainda mantém a essência de como Deus a fez como mulher. Geralmente, porém, quando homens ficam sozinhos, seja por nunca terem se casado, seja por divórcio, algo fica faltando. Muitas vezes, não sempre, o crescimento pessoal cessa. A falta de experiência como marido e pai pode deixar algumas lacunas no desenvolvimento do homem. O plano de Deus é que os homens se desenvolvam como líderes, protetores e provedores, que Ele quer que sejam do contexto do casamento e da família. E Deus colocou essas capacidades em cada homem. Muitos homens possuem grandes lacunas em termos de bondade, compaixão, sensibilidade, gentileza e paciência. Normalmente, essas qualidades se desenvolvem no longo do nosso relacionamento com a esposa e filhos. Se não permitirmos que elas se desenvolvam em nossa vida, poderemos ferir profundamente aqueles que estão perto de nós. E muitos de nós o fazem. Tópico: o significado da palavra ajudadora. Em Gênesis 2, Deus disse a Adão que Adão precisava de uma ajudadora. No original, essa palavra para ajudadora só é usado de 2 maneiras no Antigo Testamento: quando descreve Deus como ajudador de Israel e quando expressa o papel da esposa na vida do seu marido. Em um termo altamente distinto e no contexto de casamento, significa aquele que preenche lacunas. Homem: Deus olha para você e vê falhas, algumas grandes lacunas em que você é como pessoa. Como homens, eu e você somos tão desequilibrados que Deus viu que necessitávamos de outra pessoa que fosse totalmente o oposto e tão diferente de nós, que apenas quando estivéssemos juntos alcançaríamos o equilíbrio e a harmonia do plano original de Deus. Uma nova unidade chamada família.
Poucos homens de 20 anos são bondosos, sensíveis, gentis, confiáveis e altruístas. No entanto, o homem de 60 anos que andou com Deus, amou sua esposa e criou seus filhos, desenvolveu a bondade, a compreensão, a percepção e a sabedoria que surge quando o homem renuncia à sua vida e se dedica à esposa e aos filhos, em vez de viver voltado para si mesmo. Quando o homem vê as diferenças entre ele e sua mulher como uma bênção e não uma ameaça à sua masculinidade ou um desafio à sua liderança, é sinal de que ele cresceu. Como homens, precisamos enxergar nossas esposas como o outro lado da moeda, como uma perspectiva e um conjunto de dons que, quando reunidos aos nossos, potencializam o que podemos realizar na vida. Quando o homem considera o ponto de vista de sua esposa errado ou inválido, por ser diferente do seu e se recusa a analisar seu mérito, ele é um idiota. E ele está recusando a considerar o conselho da pessoa que Deus, tudo o universo, designou para preencher as suas lacunas e cobrir seus pontos cegos. Que bobagem. Nunca critique o julgamento de sua esposa. Veja quem ela escolheu como marido. Isso significa que a opinião de sua esposa esteja certa e a sua errada? Ela pode estar tão desequilibrada quanto você, mas quando ouvimos e consideramos os aspectos da perspectiva dela, que dá equilíbrio à nossa visão, tomamos decisões melhores e cometemos menos erros. Infelizmente, muitas vezes o casamento passa por tantas dores que nenhum dos cônjuges consegue ouvir o outro. Quando isso acontece, o casal pode precisar de ajuda profissional para ir além da dor e assumir novamente o papel que Deus designou para cada um. Se esse é o seu caso, não se desespere. Você chegou até esse ponto no curso e está construindo um alicerce espiritual para a cura do seu casamento. O homem que anda com Deus e aplica os 3 textos bíblicos que memorizaremos sobre matrimônio está dando ao seu casamento a melhor chance de sobrevivência. Após receber a Cristo como Salvador, o casamento é o acontecimento mais transformador da vida do homem. Quando o homem se casa, ele renuncia à sua vida a fim de viver para algo maior do que ele mesmo. Ele vai trabalhar com um novo empenho, começa a pensar em estabelecer-se, comprar uma casa, economizar para o futuro, sustentar os filhos. Ele atinge um nível de maturidade totalmente diferente e passa a ter algumas lacunas a menos. Texto. Quando o homem casado compreende a verdade de Gênesis 2:18 e percebe que está fora de equilíbrio e que sua esposa foi especificamente designada por Deus para preencher as lacunas de sua personalidade, caráter e pensamento, ele dá um passo imenso em direção à maturidade. Você concorda? Por quê? O Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. Aplique as perguntas do método A Gênesis 2:18 e anote suas ideias. Questão. Agora reescreva Gênesis 2:18 em suas próprias palavras. Antes do estudo, qual era a sua compreensão da palavra ajudadora em relação à sua esposa? Como isso mudou? Quais as diferenças observadas em sua esposa que ajudarão a preencher suas próprias lacunas? Cite pelo menos 2. Passe algum tempo em oração e pergunte a Deus se Ele quer mudar algo em você como marido. Anote. Recapitule a lição e organize suas ideias. Escreva 3 ou 4 pontos-chave que você gostaria de relembrar. De agora em diante, você anotará os pontos de relembrar de cada semana. Essas lições incluirão mais leituras. Use uma caneta colorida e sublinhe partes mais importantes para facilitar a sua tarefa ao anotar os pontos a relembrar.